Ok. Olá, pessoal! Sexta-feira, estamos aqui encerrando mais uma semana de grandes compartilhamentos. O Senhor, Ele não cessa de falar, Ele não cessa de ministrar as nossas vidas. Não é? Segunda, quarta, sexta-feira, nós estamos aqui pontualmente às 10 horas da manhã para o louvor da glória daquele que merece todas as coisas, né? Um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus carinhoso com seus filhos. E por isso nós estamos aqui por amor desse Deus maravilhoso. Meu nome é Márcia Martins, programa Clamor, segunda, quarta e sexta, ok? Vai ao ar às 10, de 10 às 11. Nós estamos com um pouco de eco aqui, não? Espero que esteja tudo bem. Eu estou sentindo um pouco de, né, o som ecoando. Vamos ver o pessoal que já está aqui chegando no Facebook. Estou vendo uma foto lá em cima, mas eu não sei de quem é aquela fotozinha lá em cima. Quem é que está chegando por aí no Face Live? Ah, eu estou vendo só a mãozinha subindo, a foto subindo, mas não dá para enxergar, né? É aquela foto pequenininha lá, Olga. Ah, Olga, pensei mesmo que era você. Bom dia, Olga. Que a bênção do Senhor repouse sobre você, sobre cada um que está conosco nesta manhã. Né? O Senhor assim, prepara, né? um maná para a gente compartilhar todas as vezes, né, que eu chego até vocês. Eu chego com algo que o Senhor depositou nas minhas mãos para compartilhar. Este programa, né, vai ser postado no Face Live, no meu Facebook, Márcia Martins, Márcia Rodrigues Martins. Você me encontra lá. Também no YouTube, Márcia Entre Nações. Ok? E é um privilégio muito grande, né, estar servindo. Picou aí. Tem hora que, né? Aí está dizendo que o Google parou, dá uns cortes aqui na nossa transmissão, mas vamos em frente. Então, é um prazer, como eu ia dizendo, servir ao corpo de Cristo aqui em Juiz de Fora, no Brasil, né? Porque este programa alcança não só o Brasil, fora do Brasil, várias nações em toda a terra, né? E é um privilégio muito grande, uma responsabilidade muito grande ser um atalaia do Senhor. Ok, Olga está respondendo, bom dia, que o Senhor nos abençoe, sim, e que Ele possa estar ungindo esta palavra, mais uma vez, essa palavra que eu trouxe para compartilhar nesta manhã. Né, temos alguns assuntos, eu sei, né, que tudo aquilo que eu gostaria de estar falando, de estar compartilhando, não vai ser possível. Nosso tempo, com certeza, não vai ser suficiente, ok? E isso é maravilhoso, é a riqueza da palavra de Deus, é a riqueza da vida de Deus jorrando nas nossas vidas para alcançar o povo de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Eu sou cooperadora na obra do Espírito Santo, de transformar a cada um de nós na imagem, né, de Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o molde. Né? Esta manhã já estive ali compartilhando da mesa com o Senhor. Isso é um mistério profundo, porque quando nós ceiamos, nós nos lembramos de que um dia o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, né, eterno,
a vida dele, que ele é o próprio autor da vida, toda vida está nele. Esta vida pura, santa, poderosa, se misturou com a nossa vida no ventre de Maria. Não é porque a semente perfeita, bom dia, Meire, a semente perfeita veio do Pai das luzes, não é? Para que Maria pudesse dar à luz, esta luz ao mundo, e Jesus pudesse vir como luz para o mundo, como vida para nós, né? O Pai das luzes, ele, né, trouxe a própria semente dele para o ventre de um ser humano mortal, não é? E esta semente do Pai, não é? Do Criador de todo o universo, essa semente pura, poderosa, veio e fecundou a semente de vida de Maria. Então, a vida do próprio Deus se misturou com a nossa vida. O sangue do próprio Deus se misturou ao nosso sangue. Mas era tão superior esta vida de Deus que ela tragou toda a morte. Esta vida de Deus, esta pureza incrível de Deus, essa luz de Deus elimina o poder das trevas, elimina, não é? Todo o poder das trevas, elimina toda a contaminação que as trevas trouxeram, né, para nossas vidas através de Satanás, através do pecado. Bom dia, Emerson Menegassi, bom dia, Aracilda, todos vocês chegando aí no Facebook. É maravilhoso, porque temos algo muito divino, muito especial para trazer da parte do Senhor para vocês. E eu estava aqui, né, começando esta meditação hoje, falando um pouquinho sobre esta ceia do Senhor, o momento em que comemos do corpo, bebemos do sangue, e o corpo de Cristo se torna vivo em nosso corpo, e o nosso corpo passa a fazer parte do corpo de Cristo, não é? Passamos a ser um só corpo, uma só carne, osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne, ok? E um dia nós vamos estar de volta, né? Completamente unidos, já estamos espiritualmente, o nosso sangue já se misturou, não é? Quando você nasce de novo, você nasce desta semente divina, pura, que foi semeada no ventre de Maria, da onde veio Jesus, não é? E quando nós recebemos a Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, este milagre acontece e nós então nos tornamos participantes do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e a partir deste momento todo o poder das trevas é dissipado, nos tornamos filhos da luz, e o Senhor Jesus nos disse: vocês são a luz do mundo, né? Ele veio para o mundo como uma luz, a luz se manifestou, não é? E as trevas não puderam contra ela. E esta mesma luz se manifesta hoje na minha vida, na sua vida. Nos tornamos o quê? Filhos da luz. Esta luz brilha agora através de você, através de mim, que estamos caminhando por esta terra, carregando a presença do Deus vivo. E porque esta luz brilha em nós, as trevas não podem contra ela, ok? As trevas só podem contra você quando você as convida, quando você deixa que elas penetrem na tua vida através do pecado. Mas o Senhor, Ele veio para nos purificar de todo o pecado, e hoje nós vamos, né, à medida em que o tempo for permitindo, eu quero entrar num tema com vocês sobre purificação, porque ontem o Senhor começou a falar comigo mais profundamente sobre purificação, mas nós já tínhamos iniciado esta nossa conversa quando, né, falamos sobre o dilúvio, as águas do dilúvio,
que vieram e lavaram este planeta, lavaram esta terra, não é? Lavaram de toda imundícia, de todo pecado, de toda perversão, porque o homem havia se pervertido até o mais profundo, não é? Lá no seu DNA, o seu DNA havia sido contaminado, pervertido. E nós vamos estar falando, dando continuidade a este assunto sobre o que é purificação. Como é este processo de purificação que está acontecendo? A purificação, ela vai eliminar a contaminação. Então, este é um dos assuntos, ok, que nós vamos abordar. Mas vamos aqui abrir pelo menos com uma palavrinha de Salmos, né, que eu gosto muito. Hoje é sexta-feira, o Senhor está aí sustentando, né, a nossa voz. Mas vamos assim tomar um fôlegozinho de vez em quando, né? Porque senão não dá, né? Aí a gente toma um pouquinho de água, né? Que esta água possa assim, né? Estar renovando, limpando, porque a água é algo muito de Deus. Tanto, né, que a palavra do Senhor é comparada à água, né, que nos lava, que nos limpa. Bom, são muitos, muitos assuntos. Ontem foi um dia maravilhoso, ok? Eu estive na sala de oração pela manhã com a Luísa, à tarde visitando Joyce, momentos preciosos de compartilhamento, não é? De comunhão, de revelação de Deus também para as nossas vidas. Então, cada vez, né, que a gente se reúne, que a gente ora, que a gente busca o Senhor, Ele vem ministrando tantas coisas às nossas vidas. E ontem pela manhã, enquanto eu orava, né, com a Luísa na sala de oração, veio uma palavra e uma imagem, né, de algo que descia dos céus, das regiões celestiais. E a palavra do Senhor vinha: estou fazendo algo novo, isto é algo novo está descendo. Algo novo está descendo até nós, não é? E ao mesmo tempo o Senhor me trouxe aquela palavra, né, que diz que Jesus, acho que está em Colossenses, né, Ele está reinando, Ele está acima de todo principado, potestade, dominadores, qualquer poder que se possa mencionar. O nosso Salvador, Ele está entronizado nas regiões celestiais, em completa vitória. Ele terminou, né, o que Ele veio fazer, Ele completou, Ele ressuscitou e Ele está em completo controle sobre todo o poder do mal. Isso não te dá uma tranquilidade, isso não te dá uma grande alegria se você está com Ele, se você está alinhado com a palavra de Deus, se você está na luz como Ele está na luz, a treva nunca poderá te atingir, nunca terá, né, lugar para te pegar, para te atingir. Mas você tem que andar em amor, você tem que andar, né, em comunhão com Ele, em unidade com Ele, um só com Jesus Cristo, porque Ele está na posição de vitória, Ele está em completo controle, Ele é completamente soberano. Satanás, ele pode fazer o que ele quiser, ele está a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como um escravo, não é? Então, ele tenta, ele atenta, mas o Senhor transforma, não é? Ele transforma toda a treva em luz, porque não há treva que possa permanecer na presença da luz. E a glória de Deus, a luz do Senhor, ela está inundando toda a terra, todo o universo, toda a criação dele. Então as trevas já estão derrotadas, né, antes mesmo de qualquer coisa. E isso dá para a gente uma segurança enorme, enorme. Como é bom saber,
não é que o Senhor está no comando e que se nós submetermos nossas vidas ao comando do Senhor, não temos que nos preocupar com coisa alguma, estar ansiosos por coisa alguma. E estávamos em Gênesis, nesses dias, eu falei com vocês, eu estou lendo Gênesis na minha Bíblia nova, né, uma versão simplificada, e a linguagem de hoje, não é? Vamos lá no Salmo 75, porque depois eu vou voltar lá em Gênesis, porque eu comecei Gênesis de novo e o Senhor... Eu amo Gênesis. Gênesis é recheado de revelações, não é? Eu, inclusive, tenho um livro escrito que chama Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus de Gênesis a Apocalipse. A segunda edição deste livro está publicada em e-book, ou seja, livro eletrônico, que você pode entrar, ler no seu computador, ok? Está postado na Amazon e na livraria Saraiva. E tem numa outra também que eu nunca lembro o nome. Essas duas são mais famosas, você pode colocar lá Cortina Rasgada, de Márcia Martins, né? Paga uma pequena taxa, uma coisa pequena, e você vai, né, se deliciar nas revelações que o Senhor trouxe para nós, né, de Gênesis a Apocalipse. E é muito lindo quando o Senhor abre o significado mais profundo da palavra dele para nós. Salmo 75, eu estou tentando aqui, ok? Desde que comecei o programa, então vamos. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Gente, o Espírito de Deus, ele está tão presente, tão no controle da minha vida, das coisas, né, que a gente vai compartilhar aqui. Porque eu abri aqui a esmo o livro de Salmos, né? E caiu neste Salmo 75, porque todos eles são maravilhosos. Mas é impressionante a testificação do Espírito de Deus com a palavra que eu venho trazendo. Eu acabei de falar da soberania, da majestade, do controle de Deus sobre toda a história da humanidade, sobre todo o universo. E as primeiras palavras deste salmo dizem: nós te damos graças, ó Deus, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. São os feitos do Senhor. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Né? Nós temos falado isso nesses dias. O dilúvio veio e ele purificou a terra para que algo novo pudesse surgir. A família de Noé eram 8 pessoas, 8 é o número que aponta para o recomeço de todas as coisas, para um novo início. E então ali estava Noé com seus filhos, as esposas, 8 pessoas, reiniciando a povoação da terra, porque a terra agora estava despovoada novamente. E eu até comecei ali para frente, depois nós podemos ir caminhando, nós vamos ver que o Senhor, ele devolveu a Noé o comando sobre todos os animais, o controle, para que aquilo em que Adão havia falhado, Noé pudesse recomeçar, o propósito de Deus, de povoar a terra, de sujeitar tudo, ao comando de Deus através do comando do homem. Muito bem, então nós estamos neste começo aí, as águas do dilúvio, elas estão começando a subir, e elas vão subir, mais e mais, e agora uma opção sua, você estar dentro do barco que é Jesus Cristo, que é a nossa salvação, a fenda da rocha. Ou você está fora do barco, você não está unido a Cristo como esposa do Cordeiro, e aí você vai perecer, ok? Então é necessário que você se
purifica. Estamos entrando num tempo de purificação para que você possa fazer parte do novo que Deus já está começando, ok? Muito bem, então Deus diz, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Eu tenho todo um estudo aqui sobre orgulho que eu estou esperando um dia que eu vou conseguir compartilhar. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. E é Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. O Senhor tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Porém, eu farei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Preciso repetir, temos falado todos os dias. Uau! Nossa, me veio agora aqui, gente, até assim, uma dor, né, no coração, porque é o Espírito do Senhor, o Espírito da intercessão, testificando com esta palavra, que você receba esta palavra como uma espada penetrante, como diz lá em Hebreus, que separa juntas e medulas, que separa o que é do homem daquilo que é de Deus na sua vida, porque aqui está que ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Aí está vindo o avivamento esperado. As águas vão, né, afogar, vão destruir, porque as águas, assim como o fogo, são instrumentos de purificação da parte do Senhor, e nós vamos estar falando esses dias sobre purificação, porque tanta água quanto o fogo de Deus vem para lavar, para purificar. Então o Senhor disse, nos dias de Noé, eu destruí a humanidade com água, né? E houve esta purificação, este recomeço. E ele diz que nos dias que antecedem a volta do Filho do Homem, ele vai purificar com fogo, ok? E enquanto a água, ela, né, realmente ela tem esse grande poder de limpar, de lavar, é a água da palavra, mas o fogo, ele, né, simplesmente queima e destrói tudo aquilo, né, que está debaixo do poder dele. Mas o fogo de Deus, né, ele só purifica, só queima aquilo que é impuro diante do Senhor. Então nós vamos nos aprofundar nessa questão da purificação. Então foi muito lindo ontem de manhã, foi um mover muito tremendo do Senhor, de intercessão na sala de oração. Eu comecei a ver, né, descendo o novo de Deus, e eu só conseguia repetir, é novo, algo novo, descendo, né, se fazendo substância aqui na nossa dimensão. Através da nossa intercessão, nós ainda, né, colaboramos ainda mais com o Senhor para que este novo chegue, que venha, não é? E de repente eu pude ver os anjos com trombetas, né, anunciando a chegada daquele novo que vem descendo da parte do Senhor, ok? Mas para você sair do velho para o novo, do deserto para a nova Canaã, você passa, não é? Pela purificação. Você passa pelo Mar Vermelho do batismo nas águas, você passa pelo Jordão,
do batismo nas águas, né? Você passa pela circuncisão, não feitas por mãos humanas, mas a circuncisão que Jesus, com sua própria mão, realiza no teu coração, não é? A circuncisão, conforme eu expliquei, era feita nas criancinhas no 8º dia, porque 7 dias, né? Era a antiga criação. Deus criou o mundo todo em 7 dias. No 7º dia ele descansou. 7 é o número das coisas completas, ok? Mas, desculpem, mas o bebê nascia, né? Como filho de Adão. Mas ao 7º dia aquilo tinha terminado. No 8º dia ele era levado no templo para ser consagrado ao Senhor. E ele era circuncidado, né? Símbolo de uma aliança de sangue, ok? No órgão reprodutor do homem, significando que a partir dali ele ia gerar uma vida não contaminada, ok? Porque havia sido circuncidado, cortado o velho homem, e ali então aquela natureza velha estava, né, sendo cortada fora, para que, né, a nova natureza, né, ele agora, aquele bebê era parte do povo de Deus, para andar de uma maneira diferente. Bom, então é preciso que você passe por este processo de purificação. E você vai ver isso que nós vamos estar falando sobre purificação, tempos maravilhosos, né? Estão vindo e é o Senhor quem nos purifica. Nós vamos estar estudando sobre isso. Mas eu quero voltar ainda com vocês lá em Gênesis, tá bom? Nós estamos em Gênesis 7 e pulamos para Gênesis 8. 8 já é o fim do dilúvio. Diz que então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais que estavam com ele na barca. E Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. E eu me lembrei de Gênesis, né? No capítulo 1, no verso 2. O Espírito se movia sobre as águas. Lá no começo de toda, né, a criação, quando, né, o Senhor viu que a terra estava em caos e ele então começou a separar as coisas, a organizar a terra, né? O Senhor foi ali organizando todo o planeta para, né, colocar nele o homem que ele estava para criar. Ali no começo, o Espírito se movia sobre as águas e o Senhor, vamos lá, porque à medida que a gente vai lendo, o Senhor vai falando mais, não é? Então, veja bem, no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir, e esta luz era, né, o nosso Senhor, o Cristo de Deus. Deus viu que a luz era boa e se separou da escuridão. A partir daí nós temos luz e trevas espirituais, porque o Senhor não havia criado ainda o sol, a lua, não tinha criado os luminares, não é? Fisicamente falando. Então, esta luz e esta treva aqui neste começo são luz e trevas espirituais. Ali, né, Jesus se manifesta antes da fundação do mundo como esta luz que faz com que as trevas e o caos recuem, não é? E eles vão recuar. A luz começou a existir, Deus viu que era boa e pôs o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, veio a manhã, esse foi o primeiro dia. E aí, logo em seguida, você vê que Deus não criou o sol, não criou a lua. Olá, Ivan, quanto tempo, querido, seja bem-vindo, ok? Estamos trazendo aqui as revelações frescas do Senhor para nós, o alimento que Ele nos dá. Muito bem, então, logo em seguida, né, Deus não havia criado sol, lua, estrela, nada disso, os luminares não haviam sido criados para fazer a diferença entre noite e dia, entre dia e noite.
Então, a diferença entre dia e noite foi estabelecida pela manifestação de Jesus Cristo como luz, que o Senhor falou, haja luz. Quando ele falou, Jesus é esta palavra criadora de todas as coisas. Então, ali se manifesta esta luz, e esta luz, ela se opõe às trevas, não é? Porque a treva é a ausência de luz, então quando a luz se manifesta, as trevas recuam, desaparecem, e o Senhor então faz essa divisão entre dia e noite, entre Jesus Cristo, Filho de Deus, e Satanás, não é? Lúcifer, né? Caído, que gerou trevas, ausência de Deus. Bom dia, Maria Cristina. Então, ainda estava aqui nessa manifestação do bem e do mal, a separação da luz que era boa, separou da escuridão. E Deus, então, falou dia e noite. E a próxima coisa que o Senhor, que aconteceu, que Deus disse, que a palavra do Senhor fez, o próprio Senhor Jesus, que a palavra encarnada, a próxima coisa que ele fez foi que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. A água foi separada em duas partes. Quem estava ali operando essas coisas? O todo-poderoso Espírito de Deus, né? Junto com a palavra, né? A palavra detonando aí o poder dinamis do Espírito, e o Espírito agindo com esta palavra. E por causa deste Espírito e desta palavra, as águas foram divididas ao meio. Gente, eu não sei se eu sinto frio, se eu sinto calor. Ó, agora o ar-condicionado não quer ligar. Está esquentando aqui, gente. Vamos ver. Abençoa, Senhor. Ah, liguei, pronto. Então houve no meio da água uma divisão e separou em duas partes. E Deus separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, a outra ficou do lado de cima, né? E Deus pôs nas águas de cima o nome de céu, né? A parte que ficou para cima. E aí depois ele disse que a água que está debaixo do céu, que é que ficou embaixo, se ajunte num só lugar e apareça a terra seca, né? E aí veio a terra de um lado e os mares, que é o ajuntamento de águas, do outro. E aí o Senhor fez que a terra produzisse plantas, vegetais, tá bom? Nós já estamos aqui no terceiro dia. E no terceiro dia é que o Senhor disse que haja luzes no céu para separar o dia da noite, para marcar os dias, os anos e as estações. Que aí sim é o tempo na nossa dimensão. Aí não é mais o dia e a noite espiritual eternos, né, do universo, a presença de Jesus e Satanás, do mal e do bem. Mas aqui, ó, aí sim ele criou as luzes do céu para separar dia e noite aqui na nossa dimensão, no nosso tempo terreno, para marcar dias, anos, estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Aqui é fisicamente falando, né? E Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite. Então, o sol fala do dia, é uma referência ao sol da justiça, que é Jesus Cristo, e a lua fala da noite, que é uma referência a Lúcifer, que era para refletir a glória de Deus, e caiu, não é? E o símbolo dele ficou como a lua, que é, né, brilha na noite. Ele continua sendo um anjo de luz, mas caído. E se nós pudermos ver, todo o Islã adota a lua como símbolo, né? Aquela meia-lua é um símbolo das trevas. E fez também as estrelas. Ele fez também as estrelas. Quem são as estrelas? Se Jesus é o sol da justiça, Satanás é a lua, anjo de luz que caiu e ficou na noite, na ausência, né, dessa luz. E quem seriam as estrelas? As estrelas somos nós, os filhos de Deus, né?
Os anjos de Deus e os filhos de Deus, né, são estrelas. Lá em Daniel diz que alguns de nós vamos brilhar com o brilho de estrelas sempre e eternamente. Nós estávamos lá no começo, né? Parte, né, dessa luz de Deus, estrelas, para iluminarem a terra. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar luz e escuridão. Nós somos colocados aqui nesta terra, viemos como estrelas e nós somos colocados por Jesus Cristo hoje como portadores da luz. Ele falou, vocês são a luz do mundo. Nós temos que brilhar para separar a luz da escuridão, ok? E uma estrela, ela precisa ser pura para que ela tenha brilho, ok? Um brilho, você já viu um diamante? Quanto mais puro é o diamante, mais perfeitamente esse diamante vai refletir a luz. Então, quanto maior pureza temos em nós, mais, né, o nosso Senhor vai refletir o seu sol, a sua luz através das nossas vidas para trazer calor, para trazer vida a esta terra. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, foi o 4º dia. Ok? E aí ele começa que as águas fiquem cheias de todo tipo de ser vivo, que na terra haja aves que voem no ar, né? Esses animais depois foram julgados no dilúvio. E ele continuou criando, mas eu vou pular aqui, sabia? Porque senão eu já estou longe de onde eu ia compartilhar hoje. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, né, é tão rica que nós não conseguimos parar de comentar. Então, agora, né, lá, né, no 6º dia, que Deus vai criar o homem, tá? Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, selvagens, os animais que se arrastam pelo chão. E Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes, animais, tarará, tarará, né? Eles tinham poder sobre tudo. Tá? Esse foi o 6º dia. No 7º dia, Deus falou, completei toda a obra de criação, né? E é o descanso do Senhor no 7º dia. Muito bem. Então, eu estava dizendo, o Espírito do Senhor, Ele dividiu as águas de baixo, água de cima, né? A palavra e o Espírito. E o Espírito estava lá, né? E com a palavra ele organizou todo o planeta que estava uma bagunça, ok? Isso em Gênesis 1:2, ele se movia sobre as águas. Quando nós entramos em Gênesis 8, que é o recomeço, nós vamos ver Deus recomeçando com Noé a povoar a terra, ok? Diz aqui que ele fez de novo com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. A água que representava o juízo de Deus, a limpeza que estava acontecendo na terra, esta água foi baixando por uma ação do Espírito de Deus, porque onde se fala vento, podemos entender que é o Espírito do Senhor, porque a palavra Espírito tem a ver com respiração, tem a ver com vento, tanto que lá no Pentecostes o Espírito se manifestou como um vento impetuoso, ok? Então este vento soprou e as águas começaram a baixar, parou de chover e no fim de 40 dias, né, Noé começou a soltar o corvo, papapá. Então, vamos dar um pulinho lá em Êxodo 14:21. Vamos ver aqui, 14:21. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse.
O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca, né? Aquele vento trabalhou durante toda a noite. As águas foram divididas, mais uma vez, as águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios foram atrás deles até o meio do mar, com seus cavalos, carros e cavaleiros, e logo antes do amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios, né? Logo antes do amanhecer. E o Senhor olhou para aqueles exércitos e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. Bateu um pânico neles, né? O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém, o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros, os exércitos egípcios que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca com muralhas de água dos dois lados. Ok? Então, eles passaram, né, e cantaram a canção lá do outro lado. Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. E ali vai uma canção linda, Miriam cantando, né? Então, aqui em Êxodo, nós vamos ver que Moisés, ele estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, com vento leste muito forte, e eu pesquisei, os cientistas dizem, né, os que pesquisam, né, a verdade dos fatos na Bíblia, eles foram pesquisar e através de fotos de satélite, muita coisa assim sofisticada, eles viram que o mar ali tinha uma forma diferente, né? Tinha uma coisa em forma de U, uma terra em forma de U em determinado local e que realmente este vento, ele soprou mesmo, não é? E que era um vento muito forte, que devia ser coisa de 100 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora, gente, é um tornado, é um vendaval fortíssimo. E esse vento, né, poderoso fez com que o mar recuasse. Isso aqui tem tanta revelação para a gente meditar. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca, né? Nós vimos que o Senhor separou, né? Bom dia, Estela. Separou a terra seca, né, no começo, para botar o homem na terra seca. E ele fez com que a água, né, se afastasse para um determinado lugar. Ali o Senhor de novo interferiu, né, nessa separação entre água e terra seca para que o homem pudesse passar por aquelas águas, águas purificadoras. Águas falam de purificação, né, aquele batismo. O verso 9 aqui de Êxodo diz que eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho, aterrorizados ao ver Faraó com os seus exércitos. Faraó estava ali no deserto, né? E aquele vento levantou um poeirão tão grande, uma coluna ali de poeira tão grande, que ele não podia passar por aquela tempestade de areia, não conseguia enxergar onde é que estava direito o povo de Israel. E aquele vento era um vento, né, pavoroso, pavoroso. Eu fiquei pensando, né, que difícil que foi para o povo de Israel, ali já estava naquele deserto, fugindo, vendo ali o povo, bom dia, Denise, vendo o povo, vendo o faraó, os exércitos de faraó vindo para, né, acabar com eles, aquele exército poderoso de faraó, eles viram o exército vindo, aí de repente se levanta um tornado, eles estavam ali
na areia, né? Aquele vento devia levantar a areia para tudo que é lado, arrancava as barracas do lugar. Ninguém pôde nem dormir nem nada, né? Nem tinha muito como se proteger daquela ventania terrível ali na areia. E foi a noite inteira, não foi pouco não, foi a noite inteira. Que luta, que prova, né? Que pavor antes que viesse o livramento de Deus. Que o mar se abrisse e eles pudessem passar. Muitas vezes nós vemos a história dos homens da Bíblia. Quanta luta passaram. Que estreito que eles passaram antes de chegar, né, no centro da vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Até mesmo para Jesus Cristo, para cumprir o propósito de Deus através da vida dele, falou: Senhor, se for possível, passa esse cálice. Davi foi perseguido quase até a morte por Saul, passou tanto aperto. José passou tanto aperto, não é? Tanta perseguição, vendido como escravo, traído por sua família, traído pela mulher do Potifar, na prisão, não sei quantos anos, até que chegasse o momento da vitória. E quantos outros mais, né? Quantas lutas nós vemos quando lemos a Bíblia, as lutas que as pessoas passaram antes de chegar no centro da vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida delas. Há um deserto para ser atravessado, mas este deserto da prova, ele pode te matar ou ele pode te purificar. E se você for purificado neste processo, você vai se tornar precioso, não é? Valioso, capaz de carregar a glória de Deus. Então, a gente acha que, né, foi fácil, a gente lê na Bíblia assim e não para pensar, mas veja bem o aperto que eles passaram antes que eles, né, a luta que foi para que eles cruzassem o Mar Vermelho. Também lá no dia do Pentecostes, o Espírito voltou a soprar, soprou como um vento impetuoso, com força, né? Parecia o som de um vento impetuoso. Os discípulos, né, logo depois que Jesus ressuscitou, eles estavam mortos de medo, né? Eles estavam na dúvida se ele tinha ressuscitado ou não. Eles estavam trancados num lugar, com medo dos romanos, porque eles tinham acabado de crucificar Jesus Cristo. E isso era domingo, o dia da ressurreição, quando Jesus apareceu no meio deles, depois de ressuscitado. E Jesus soprou sobre eles e disse: o Espírito e a palavra. Ele soprou e ele disse: recebam o Espírito Santo. Ali eles já tinham recebido, né, o sopro do Espírito em grande medida. O sopro do Espírito é um divisor de águas nas nossas vidas. E eles então passaram daquele medo, daquele pânico, para a liberdade, para a vitória, não é? Contra todos os inimigos que eles estavam temendo. Eles, né, a partir dali, a história mudou. Quando o Espírito do Senhor, ele sopra na minha vida, na tua vida, ele é um divisor de águas. Significa que você vai passar de uma realidade para outra realidade, não é? Mas, né, esse sopro do Espírito é poderoso, mas também significa, né, prova purificadora. E o Espírito do Senhor naquele dia veio como um vento impetuoso no Pentecoste, como línguas de fogo, que pousou sobre a cabeça deles. Aqui estamos falando de duas ocasiões. A primeira, quando Jesus, logo depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos, assoprou sobre eles e eles já receberam o Espírito Santo. Mas depois, Atos 2, nós vamos ver uma outra ocasião onde estavam 120 orando, Jesus já tinha subido aos céus e Jesus veio, né, como Espírito para habitar no interior deles. E veio, né, como um som do vento impetuoso e como fogo
porque eles estavam ali, né, passando por um processo ainda mais fino de purificação, de tomada de posse do Espírito Santo na vida deles, porque eles, através de muitos sofrimentos, iriam entrar no reino de Deus, através de muitas provas, de muitas aflições, né? O chamado dos primeiros discípulos era um chamado de mártir, né? Tiveram que entregar a vida por amor a Jesus Cristo, e por isso, né, eles passaram todo este processo, o que não quer dizer que nós também não vamos passar, ok? Aqui em Gênesis 8, né, que eu tinha entrado em Gênesis 8, lá para frente, no 21, nós vimos que houve o fim do dilúvio. Em Gênesis 20 e 21, Noé, já em terra seca, desceu da barca com todos aqueles animais e ele constrói um altar para oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, o que consagrou todos os animais puros para Deus, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Não é o bem e o mal, dia e noite. Tá? Satanás está aí simbolizando a noite. Deus abençoou Noé, os seus filhos, né, dizendo: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra, que era o objetivo do Senhor com Adão e Eva, que se multiplicasse e povoasse a terra. E o Senhor diz que todos os animais selvagens, mesmo selvagens, todas as aves, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, todos terão medo e pavor de vocês. Então os animais teriam temor do ser humano. Todos esses animais serão dominados por vocês. O Senhor devolveu o domínio da criação para Noé. Vocês podem comer os animais e também as verduras. E desta vez ele poderia inclusive comer a carne dos animais. O Senhor falou: eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Bom, e aqui vamos para frente, é muita revelação, né? Coisas boas que o Senhor tem para falar conosco através da palavra. Basta que você peça ao Espírito do Senhor que te ensine a palavra, ok? Então, Gênesis 20 e 21 vai falar isso, que ele sacrificou, queimou aqueles animais e o Senhor ficou feliz, gostou daquele cheiro. Eu falei: por quê? Por que o Senhor, né, se agradou do cheiro do sacrifício daqueles pobres animais inocentes, mortos e queimados, né? Porque isso agradou o Senhor. Não tem nada a ver com o cheiro em si mesmo, ok? Não é porque estava cheirando carne que cheiro queimado, de carne queimada não tem cheiro bom, não tem nada a ver com o cheiro em si mesmo. Mas os cheiros, eles despertam em nós memórias, lembranças, não é assim? Quando você sente um cheiro, vem algo à tua memória. E para o Senhor, aquele cheiro fez com que ele se lembrasse do sacrifício eterno de seu filho, por amor ao seu Pai, e da redenção de toda a humanidade. O Senhor se lembrou, foi disso, porque da eternidade onde ele estava, todas as coisas, não é, são plenas diante dos olhos do Senhor, não tem presente, passado, futuro. Ele se lembrou, né, de Cristo já sacrificado antes da fundação do mundo. Por isso aquele cheiro foi agradável às narinas de Deus, porque simbolizava um fogo purificador que viria, né, muito mais tarde sobre a vida do seu Filho amado, Jesus Cristo, este fogo
e esse seria um sacrifício aceitável a Deus. Oi Denver, lá de Portugal, ele está dizendo que o Senhor usa as simbologias para que o homem não se esqueça dos preceitos e dos mandamentos. Realmente Deus sabe, né? Como falar conosco para que a gente não se esqueça e esta mensagem, não é? Ela seja eterna. Então, por isso, esse cheiro do sacrifício agradou ao Senhor e Noé recomeçou, mas ali por breve tempo, né? Já no recomeço houve uma contaminação. Eu creio, né, que as mulheres ali dos filhos de Noé, a família de Noé, Noé e seus filhos, o gene deles não havia sido contaminado, mas as mulheres deles, ok, de Sem, Cã e Jafé, as esposas deles, elas vieram, né, daquela velha ordem de um mundo que estava contaminado e a semente delas não estava purificada. E logo que elas começam a gerar, nós vamos começar a ter problemas, não é? Porque Cã com a sua esposa vão gerar um filho de nome Cão, e Cão acaba recebendo a maldição que recaiu sobre o seu pai, né? Cã fez algo de muito errado, né? Possivelmente até mesmo influenciado pela convivência com a sua esposa, ele estava contaminado e ele gera Cão, que recebe a maldição da parte de Deus. E aí vamos continuando, como o Senhor falou, vai continuar tendo dia e noite, vai continuar tendo aqueles que são do dia e aqueles que são da noite. Por isso eu quero falar, né, sobre esse tempo de purificação em que nós estamos entrando. Que você esteja certo de que você é do dia e não da noite, ok? O nosso tempo acabou, mas eu creio que eu consegui passar um pouquinho daquilo, né, que o Senhor tem trazido para nós nesses dias. As águas estão subindo, que você possa boiar na graça de Deus, na arca, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Tá bom? Fiquem na paz. Bom final de semana. Que você tenha um fim de semana, né, de muita leitura da palavra, de muito Espírito Santo se movendo na tua vida. Um fim de semana de bastante intercessão, de oração, de adoração, né? Porque o Senhor é o nosso prazer e o nosso deleite. Fiquem na paz.